Muito bem, então o nosso primeiro convidado no programa desta sexta-feira, o vereador, professor Daniel, seja bem-vindo. Bom dia, vereador. Bom dia, Daniel. Bom dia, ouvintes. Uma boa sexta-feira para todo mundo. Maravilha. Vamos falar um pouquinho, vereador, sobre a visita da Câmara de Vereadores. Os vereadores estiveram visitando as comunidades do interior na semana passada, fazendo parte das comemorações da Semana Legislativa, que foi adiada em virtude também dos acontecimentos que tiveram com a paralisação dos caminhoneiros, não é verdade? Exatamente. Nós visitamos um roteiro ali na linha 28, né? Foi uma ação bem interessante que a presidente da casa, a colega a vereadora Manu Cagliari, né, desenvolveu essa atividade, que é uma atividade que visa aproximar, fazer com que o vereador também tenha, prestigie e reconheça o trabalho que é feito no nosso interior. Muito legal, né? Impressionante o trabalho desenvolvido naquele roteiro. Eu consegui fazer parte dele. Foi o mesmo dia também que eu recebi o pré-candidato a governador, o Miguel Rosseto, aqui na cidade, mas fiz questão de pelo menos participar de parte do roteiro. A gente visitou a família Perini, a casa da família Perini ali, que é muito legal, o Gilney Casagrande, que também foi meu professor, foi meu colega, nos recepcionou. Tem um trabalho muito bem feito ali de recepção, tu acaba voltando às origens, acaba Sim. reconhecendo o início da cidade de Gramado. Depois também fui até a família Marcon, né, fazem as geleias ali orgânicas, também num galpão. Os turistas têm contato com as ovelhas, enfim. Eu que tenho essa relação forte com o interior, também tenho dedicado o meu mandato às questões da agricultura familiar, a valorização do trabalho do nosso agricultor. Então eu já tenho esse trabalho muito forte de estar muito próximo do nosso colono, do nosso agricultor, mas foi muito legal estar como instituição, como Câmara de Vereadores, e até para ver como os nossos turistas também reconhecem e se apaixonam por esse roteiro. E para mim esse é um dos caminhos, né, do nosso turismo sustentável, é um turismo que valoriza a nossa gente, a nossa história, a nossa paisagem natural e os nossos ancestrais. Então eu acredito nesse turismo rural, no agroturismo, numa agricultura também sustentável, e foi muito legal estar junto com os colegas vereadores visitando esse roteiro. Só para fazer um adendo, a gente já falou em outras ocasiões aqui sobre os roteiros turísticos no interior da cidade, né, vereador? Hoje é muito fácil chegar, né? Basta realmente ter essa vontade de levar o turista a conhecer. A própria comunidade também, que não conhece o interior muito bem, pode conhecer mais facilmente hoje em dia. Exato, né? Eu, por exemplo, não conhecia o roteiro. Eu conheço a região, mas nunca tinha feito esse roteiro. Impressionante, né? E me impressiona a qualidade de quem nos atende, de quem recebe o turista, a organização das empresas que fazem esse trabalho também. E o mais importante, esse roteiro gera renda e mantém o agricultor, né, na sua propriedade, valoriza a juventude também, que tem uma atividade econômica que pode se manter e se sustentar com a atividade agrícola. Também lembrando, Daniel, que hoje à noite nós temos uma atividade também da casa, né, da Câmara de Vereadores, que é os títulos que também seriam concedidos lá na semana que houve a greve dos caminhoneiros, a Semana Legislativa. Então hoje, a partir das 18 horas, eu convido também toda a comunidade a receber, a vir prestigiar os títulos, né, de mulher cidadã e os outros títulos que a Câmara vai homenagear essas pessoas que fazem a cidade. Fechando assim, né, a comemoração da Semana Legislativa, enfim, do ano legislativo da Câmara de Vereadores. Exatamente. Né? Maravilha. Aplicativos, o projeto está na casa para ser avaliado, teve audiência pública que foi, parece-me, ao meu ver, foi um sucesso, né, vereador? Com um bate-papo, uma conversa interessante entre as partes, entre os vereadores, entre a comunidade, entre os interessados, quer dizer, um bate-papo respeitoso, uma audiência respeitosa que aí apontou vários segmentos que possam projetar para que esse projeto seja aprovado pela casa, né? Exatamente, esse é um projeto que também está indo à votação. E ele é um projeto que ele é necessário, porque existe uma nova modalidade, né? É importante, ninguém é contra, né? Nós somos a favor a esse transporte por aplicativo. É uma das novidades que chegou com força aqui no município de Gramado, mas ao mesmo tempo que é uma atividade interessante, ela proporciona ao morador a se locomover, às vezes de uma forma mais barata.
o município não pode ficar de fora de um processo de regularização dessa atividade. Sim. Então esse projeto ele tem o objetivo de identificar quem presta esse serviço na cidade. Nós temos um problema muito difícil de resolver, que é com as empresas. Elas acabam se omitindo, elas não participam e elas não deixam nenhum retorno para a cidade. Então, além de nós aprovarmos esse projeto, nós estamos cobrando do executivo que busque junto a essas empresas que estão operando em Gramado, para que elas também dêem algum tipo de retorno. Só para a gente entender, vereador, não veio nem o representante do aplicativo para cá. Não vem, os motoristas não conseguem contato. Porto Alegre conseguiu a muito custo fazer com que eles instalassem o escritório. Mas lembrando, Porto Alegre circulam 8, 10 mil capital, né? Motoristas. Caxias não conseguiu, não tem conseguido, Bento. Então a forma que o executivo encontrou de fazer um projeto foi, né, regularizando o motorista que usa esse transporte por aplicativo. Então foi mandado o projeto para cá, foi feita uma audiência pública, onde cada um está cedendo um pouco, né? E vale a pena destacar a civilidade dos motoristas, tanto dos aplicativos, né, transporte por aplicativo, como dos taxistas. Nós fizemos uma audiência que ultrapassou as 2 horas, mas onde todo mundo mostrou, falou, trouxe seu ponto de vista. Nós não conseguimos... né, todas as reivindicações não vão ser conquistadas por um ou por outro, mas se chegou algumas mudanças. Algumas mudanças que aconteceram, vou citar 3 pós-audiência, os carros só podiam ter até 6 anos, né, passou para 8 anos numa regra de transição. Certo. A partir do ano que vem precisam ter 6 anos de uso. O projeto exigia escolaridade do ensino fundamental. Então nós retiramos essa questão, o executivo retirou, estamos seguindo a orientação do Código de Trânsito. E um terceiro ponto, que foi um ponto que nós vereadores fizemos uma emenda, é sobre a questão de que só poderia, tu cadastrava um automóvel, né, e tu vai pagar R$ 1.300 para usar esse automóvel durante 1 ano, fora uma série de outras exigências. Então nesse automóvel podem dirigir até 3 motoristas, como pode o táxi. Então essa foi uma emenda que nós vereadores articulamos e apresentamos ela para tentar achar um equilíbrio. Então, obviamente que os taxistas têm algumas reivindicações, os motoristas de aplicativo também não estão todas as suas reivindicações contempladas, o executivo também tinha outras questões, os vereadores também tinham seus anseios. Então nós buscamos o equilíbrio, né, negociamos, dialogamos com os motoristas, dialogamos também com o Poder Executivo e vamos votar essa matéria. Eu acho que nós vamos ter um início, acho que é importante isso, nós precisamos de um início, sim, uma regularização, é uma coisa nova. Hoje o governo federal também se posicionou sobre essa questão nos últimos meses e delegou os municípios para que eles façam um gerenciamento. O que não pode é uma empresa multinacional vir aqui operar de qualquer jeito, sem regra, né, sem a presença do Estado. Então, é nesse sentido, é um projeto para regularizar a atividade. Porque, ao nosso ver, também, vereador, deve ser um projeto que tem que, amanhã ou depois, tem que entrar em prática. Né? Tem que entrar uma situação em prática, que tem que ser atualizada, principalmente na cidade turística, não é? E nós precisamos de fiscalização, nós precisamos garantir o bom atendimento. Embora a empresa de aplicativo, elas também tenham mecanismos de avaliar os trabalhadores, nós não podemos correr o risco de virar uma bagunça, né? Todo mundo, porque uma desorganização. Nós precisamos que o motorista tenha relação com a cidade e conheça a cidade e saiba os pontos turísticos, saiba a vocação. Exatamente. Então nos preocupa essa invasão de 200 motoristas que acontecem aí em fim de semana desordenadamente. Então nós também nesse projeto tem um mecanismo de proteção que exige que o carro seja emplacado na cidade de Gramado e que o motorista também seja morador da cidade de Gramado. Certo. Outra audiência pública que aconteceu na Câmara de Vereadores é do Hard Rock Hotel, que também é um projeto grandioso que está em discussão na cidade, né, vereador? Enfim. Exatamente, né? Só para recuperar, a audiência aconteceu na FAURGS, né, onde participaram vereadores, onde participou o executivo. Essa é uma reunião que é uma obrigação do executivo com todos os empreendimentos de grande porte. A Secretaria do Meio Ambiente precisa, e do Planejamento precisa chamar uma audiência pública para discutir esse projeto com a cidade.
lembrando que esse projeto, para ser aprovado, ele não precisa da aprovação dos vereadores, né? Mas eu me fiz presente lá junto com o vereador Renan Sartori também, e nós fomos lá mais ouvir, conhecer o projeto, para né? saber o que pode acontecer. Nós tínhamos informações sobre o projeto, a gente foi ali para tomar pé de como é um projeto. É um projeto grandioso, é um projeto que prevê a construção de quase mais de 900 apartamentos em 12 anos. A projeção são primeiro 400 apartamentos, se a economia e bem, se a atividade, se o hotel for bem, a ideia é ampliar, em 12 anos chegar a 900 apartamentos. Então o lado bom, isso traz emprego, traz desenvolvimento. É sem dúvida o melhor projeto que eu vi de todos sobre hotel, sobre essa questão de sustentabilidade. É um estudo muito bem feito, já foi feito um grande investimento, é uma área da RS 235 em direção ao Carazal, à direita, né? É uma área que já tem condomínios, tem hotéis que estão sendo construídos, tem um crescimento muito grande naquela região. Isso é algo que nos preocupa também. O que preocupa é o fato de nós vivermos numa cidade que vive seu esgotamento, né? Uma cidade que nos últimos 3, 4 anos aprovou quantidades absurdas de hotéis, de apartamentos. Então, uma preocupação muito grande da rede hoteleira, uma preocupação muito grande das instituições ligadas à causa ambiental, porque nós temos problemas para corrigir, que é a questão do esgotamento sanitário, da mobilidade, e nos preocupa muito um empreendimento de grande porte como esse. Ao mesmo tempo que é um projeto bom, traz dinheiro, traz desenvolvimento para a cidade, nós precisamos saber para que lado nós queremos correr e como nós queremos ficar daqui a 10, 20 anos. Eu tenho uma opinião, né, nesse primeiro momento, que nós precisamos, junto com esse projeto, avaliar um novo plano diretor, que também já está entrando em discussão. Existe um estudo também do Rubem Pesce, da CEPA, que esse sim vai ser apresentado, vai precisar da aprovação da Câmara de Vereadores, e nós precisamos saber quanto nós podemos crescer. Aquela área ali da região do Carazal, em direção ao Carazal, é a área que mais cresce em Gramado, tem uma série de empreendimentos. Logo nós vamos ter uma área de habitação social com 150 residências, nós não temos escola ali perto, nós não temos posto de saúde, nós não temos infraestrutura para onde vai o esgoto. Não então tem transporte. Não tem transporte coletivo, né, de forma eficaz. Então nós precisamos, antes de aprovar uma obra desse porte, saber se nós temos condições de sustentar mais uma obra desse porte. Então é momento de cuidado, nós não podemos ter pressa, o executivo, no meu entendimento, não pode ter pressa para aprovar esse projeto, né? Embora é elogiável, né? O projeto ele é elogiável, né? Sem dúvidas é algo... Que traz desenvolvimento, mas também traz aquele certo cuidado com a cidade que nós queremos. Traz uma grife bacana, né? É um público também com poder aquisitivo, que isso reverteria numa melhora da atividade econômica em toda a cidade, mas também acrescentaria os problemas que a gente tem vivenciando. Então eu entendo que nós precisamos saber que cidade que nós queremos, né? E aí o plano diretor é fundamental, esse estudo que a CEPA está fazendo também é fundamental. Já que a gente fala em desenvolvimento, vereador, deixa eu lhe perguntar, essa questão de altos e baixos no desemprego brasileiro, isso preocupa a nossa cidade, preocupa a nossa região ou não, no teu ponto de vista? A economia como um todo, ela sofre, ela é macro, né? Nós temos questões macro, o desemprego chega em todos os cantos do Brasil, mas o que nós vemos em Gramado é o pleno emprego. Não é à toa que Gramado tem informações de 6, 8, 9 mil pessoas diariamente para trabalhar aqui. Então, eu não entendo que a gente tem um problema de desemprego em Gramado. Gramado vive de uma atividade turística que se provou que mesmo nos momentos mais difíceis da economia, a cidade conseguiu se sustentar. Então, é um problema que pode nos afetar, né? Talvez não tenha o emprego que a gente queira, talvez a gente tenha que submeter um emprego fora da nossa ideia ou diferente do que nós nos preparamos para trabalhar, né? Mas há uma questão de pleno emprego em Gramado. Eu entendo que o desemprego afeta menos Gramado do que outras regiões do país. E a economia ela é cíclica, ela é de altos e baixos, né? Então, o próprio, às vezes, falta de dinheiro faz o turista não viajar para fora, mas sempre tem Gramado como opção. Nós temos que cuidar
de Gramado não ser mais uma opção. Nós crescermos demais, nós enfrentarmos problemas que afastem o nosso capital, que é o turismo, né? Que é a nossa qualidade no atendimento. Né? Exatamente. Ok. Para rapidamente finalizar aqui a sua parte no programa, vereador, a Câmara de Vereadores entra em recesso de sessões, mas continua com o trabalho interno aqui, né? O senhor também vai continuar aqui? Exatamente. Nós entramos em recesso, né? Tem a sessão... rápido recesso de inverno, né? São 2 semanas. Na verdade, o que acontece, não tem sessão ordinária durante 2 semanas, sim, mas eu desde que entrei, desde o dia 1º de janeiro de 2017, se eu fiquei 2 dias, eu acho que eu fui para a praia no início do ano, até porque nasceu meu filho, eu acabei ficando muito mais programado. Se eu fiquei 2 dias sem vir na Câmara de Vereadores é muito, né? Então, e a maioria dos vereadores está sempre presente, não tem sessão, mas a atividade parlamentar continua, a gente continua visitando as comunidades, as escolas, né? Onde a demanda aparece, o vereador tem que estar presente, o vereador tem que estar disponível não só 8 horas por dia, né? Ele precisa estar o tempo todo disponível para as questões que aparecem na cidade. Como o senhor já fez outras vezes, se quiser deixar disponível o número do telefone aqui para contato, enfim, fica à vontade. Exatamente, né? Podem me procurar pelo Facebook, eu tenho a página do Professor Daniel, que eu estou tentando alimentar cada vez mais, né? É importante essa relação com as pessoas. O meu Facebook pessoal, Daniel Fernando, que ele é meu número, é 991019526, é meu WhatsApp também, a gente disponibiliza esse número para buscar essas demandas, sempre lembrando, as demandas que forem justas dentro da coletividade, né, com justiça social e dentro da legalidade, o mandato vereador professor Daniel abraça também. Forte abraço, bom final de semana. Um forte abraço, um bom fim de semana para todos.